Fala, meus queridos, tudo bem? Nós estamos começando hoje o nosso estudo bíblico do Evangelho de Mateus, evangelho escrito por um discípulo de Jesus, que era publicano. Estamos gravando esse vídeo, hoje não é uma live especificamente, todo o Evangelho de Mateus a gente está fazendo live, mas eu estou fazendo esse vídeo hoje porque estou em viagem, né? Estou gravando com antecedência, para deixar para vocês gravado, para que quarta-feira suba esse vídeo e todo mundo que assiste às quartas-feiras continue, não é, sem perder o estudo de Mateus. Vai ser um estudo menor, mas como é vídeo, né, fica ruim a interação, mas a gente vai ler o Evangelho de Mateus, estudá-lo e aprender, obviamente, um pouquinho do capítulo 10. Nós estamos no capítulo 10, a partir do verso de número 16, foi onde nós paramos na live passada. Vamos gravar esse vídeo hoje e para que você estude aí o Evangelho de Mateus, não perca os estudos de quarta-feira. E aí na outra semana, eu vou tirar somente alguns diazinhos, e na outra semana a gente já está de volta nas nossas lives normalmente, tá bom? Nós paramos em Mateus capítulo 10, como eu falei, no verso 15. Então hoje a gente vai ler a partir do verso 16. Jesus falou no capítulo 5, 6 e 7 sobre ensinos importantes, sobre a vida, né, cristã com Deus. E a partir do capítulo 8, acaba o Sermão da Montanha, né, capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 8, 8 e 9, Jesus prova o seu poder. A partir do seu poder, Jesus mostra que também era alguém especial, não só para os discípulos, mas também com o povo, né? E a partir do capítulo 10, Jesus chama os discípulos e dá a comissão apostólica e explica para os discípulos, em Mateus capítulo 10, funções a respeito da própria missão de ser um discípulo de Jesus, propagador do Evangelho. Tá bom? Nós ainda estamos nesse propósito. O capítulo 10 de Mateus, ele traz esse ensino de como deve ser a vida do cristão, a vida do apóstolo, a vida daquele que leva a mensagem do Evangelho, tá bom? Isso se caracterizava como uma missão apostólica aos discípulos, que depois seriam líderes da igreja e precisavam desses fundamentos em suas vidas, mas obviamente que isso serve para todos nós, no aspecto de que todos nós somos proclamadores de Cristo Jesus, vivemos Cristo Jesus e precisamos passar o seu amor e a sua graça à vida das pessoas. Então, por mais que esse seja um texto aos discípulos, tem muito a nos ensinar sobre o caráter do compromisso cristão e da importância da nossa vida com o Senhor e a forma como nós vivemos junto ao Senhor. Amém? Quero começar Mateus capítulo 10, a partir do verso 16, que diz assim, vai funcionar como se fosse uma live, né? Vou usar aqui a telinha, vou usar tudo aqui, tá bom? Para que a gente esteja junto aí. Mateus capítulo 10, a partir do verso 16, diz assim: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. E cautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que havereis de falar, porque na hora vos será concedido o que havereis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, e haverá os que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguires numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo
que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Esse trecho Jesus está dando justamente essas admoestações, falando sobre a importância de pregar o evangelho. Ele já tinha falado, por exemplo, sobre a importância de testemunhar. Se as pessoas não quisessem receber, sacudir o pó, isso era uma coisa que os judeus faziam. Então, se os discípulos fizessem para com os judeus, seria, né, uma coisa a se espantar entre os judeus. Então, Jesus está mandando que os discípulos tenham justamente essa eficácia e esse símbolo, né, de que eles estão levando uma verdade para os judeus. E essa verdade ela causaria espanto. Eu lembro até de um judeu dizendo que o Messias ele traria união e não conflito. E uma das coisas que os judeus até brigam muito com os cristãos, eles usam muito esse texto aqui, dizendo assim, o próprio Jesus diz que quando ele vem, ele traz confusão entre pai e filho, ele traz confusão entre irmãos. Como que pode o Messias trazer confusão dentro de uma casa? Vamos lá. A Bíblia está dizendo que não é Jesus que está trazendo confusão a uma família ou uma casa, né? Respondendo aos judeus que muitas vezes questionam a respeito desse texto. A questão de Jesus, né? Voltando para cá, não escreveu não. A questão de Jesus, quando Jesus está falando sobre essa questão de por minha causa, né? Porque os judeus, lembra que os discípulos foram chamados para pregar aos judeus. E qual era o problema? O problema é que os ensinos de Jesus não eram aceitos. Assim como também o próprio Jesus não era, né, visto pelos judeus, né, ou aceito também, como que? Como Messias, tá bom? Então, esses dois pontos, numa comunidade extremamente focada nos rituais sagrados do Antigo Testamento, traria uma divisão grave e séria com relação à aceitação de um membro que passasse, né, do judaísmo, que era extremamente fundamentalista, que era extremamente pragmático, né, que era extremamente preconceituoso, né? Então, você sair do judaísmo, você pegar uma pessoa que ela sai do judaísmo e ela faz essa migração de fé, ela estava, segundo os judeus, se transformando numa pessoa inimiga, tá? Ela estava saindo de ser um judeu, um homem santo, para ser um gentil. A palavra gentil, ela muitas vezes ela era usado com um sinônimo pejorativo. Também é da mesma palavra gentil que vem a palavra gentalha, tá? Que é justamente esse símbolo. Vocês não são como nós, entendeu? Vocês são pecadores. Entendeu? Então, quando um judeu fazia essa migração, saía do judaísmo para dar valor a um Jesus, né? E dizer que esse Jesus era o Cristo e que a sua mensagem precisava ser aceita como verdade, né? Uma verdade até maior do que Moisés, quando Jesus mesmo disse que em João capítulo 8, a partir do verso 42, de que ele era maior até mesmo que o pai Abraão, nossa, isso era conflito na certa
na época para os judeus, tá? Jesus está falando sobre isso, sobre essa confusão, porque isso seria inevitável. E não é muito por causa de Jesus, né, que acontece essa dureza de coração. Isso, né, por causa de Jesus e a sua mensagem, mas sim, não é, pela dureza de coração dos judeus, de não aceitarem a mensagem de Jesus. A dureza de coração está nos judeus, no judaísmo, nos filhos de Israel, que não aceitavam a pessoa de Jesus Cristo. E o ódio, se você for olhar, parte deles, tá? Também João capítulo 8, Jesus diz que eles eram filhos do diabo, porque eles não aceitavam Jesus, mas não só não aceitavam Jesus, em João capítulo 8, você pode ler lá depois, como queriam matá-lo. Como que eles queriam acabar com a mensagem de Jesus? Matando. Como que eles queriam acabar com a verdade de Cristo? Dando um fim em Jesus, tá? Mesma coisa aconteceu na igreja primitiva. Como é que a gente faz com que esse povo, né, pare de falar sobre Jesus? A gente mata. A gente mata Tiago, o primeiro mártir da igreja, né? Mata Tiago e primeiro discípulo, perdão, a morrer. Outros morreram antes, como Estevão. E aí a gente mata depois Tiago. E aí a gente mata Paulo quase morre. Foi o anjo que liberta Paulo da prisão. Não é? E depois Paulo vai chegar. Tem um texto até que tem um lado cômico, né? Que Paulo, depois que é liberto da prisão por um anjo, ele chega na casa de João Marcos, a mãe de João Marcos, uma mulher chamada Maria. Quando vai receber Pedro, começa uma gritaria, porque Pedro estava preso, todo mundo pensando que Pedro estava morto, e começa uma gritaria, e Pedro fala, gente, ó, pelo amor de Deus, acabei de sair da prisão, vim aqui quietinho, né? Vocês vão, a gritaria toda, daqui a pouco eu vou voltar para lá, vão descobrir que eu tô aqui, né? Fica quieto, gente, pelo amor de Deus. O texto está escrito lá, e Pedro roga para que eles façam silêncio, né? Porque começou uma gritaria doida. Porque eles pensaram que Pedro também ia morrer. Tiago tinha sido morto, e Pedro tinha sido preso por Herodes também para ser morto. Então a Bíblia vai dizer para nós que os judeus tinham essa indigestão com a mensagem de Cristo Jesus, porque achavam que era blasfêmia e heresia, apesar de muitos saberem que não era blasfêmia nem heresia. Eles sabiam, né? Por isso que Jesus disse que eles já estavam julgados nos seus corações pela blasfêmia que cometiam, porque no fundo eles sabiam que Jesus não era nada disso que eles estavam falando. Eles estavam explicando e pregando que Jesus era Beelzebu. A gente vai ler aqui, por maldade mesmo no coração, né? Então, a gente aprende que Jesus está falando que essa confusão acontece pela dureza do coração dos homens. E não por causa dele, mas porque os homens não querem aceitar as verdades que Cristo Jesus traz. E por causa disso, acaba acontecendo esses conflitos familiares. E Jesus está dizendo isso para os discípulos porque Jesus está falando para os seus apóstolos, falando, olha, se isso acontecer na sua casa, você vai escolher agradar os seus parentes ou vai escolher agradar a Deus? Essa é uma reflexão que cabe muito a nós hoje, né? Se eu conheço a Cristo Jesus, mas eu estou deixando de fazer a sua obra, ou deixando de ter um valor, ou deixando de viver um princípio de verdade por causa de Jesus, porque eu não quero me indispor com os meus parentes, será que isso está certo? Jesus disse que isso iria acontecer, é inevitável, tá? Então Jesus não veio para trazer, quando Jesus diz que ele veio para trazer, né, esse tumulto, é porque esse tumulto é inevitável, tá? Lembra que nós estamos falando que esse tumulto, por exemplo, ele aconteceu em Roma. Também, esse tumulto aconteceu em Jerusalém. Esse tumulto aconteceu em todo lugar que a mensagem do evangelho foi pregada com verdade e sinceridade. Quando ela foi pregada como mentira, quando ela, na verdade, é pregada como mentira e religiosidade, né?
Aí não tem oposição, não. Quando a mensagem de Deus é mentira e religiosidade, aí o diabo não se levanta, não. Não é porque o diabo sabe que, ao invés de ajudar as pessoas, a gente vai estar atrapalhando. Nossa, eu tô com uma coceira no nariz, dando a parte de fora aqui, ó. Então, o que que acontece? Quando a mensagem de Jesus é pregada como mentira, né, como religiosidade, como engano, como tudo aquilo que desagrada a Deus, aí o diabo nem se aproxima, né? E isso é triste, né? Porque o diabo tem muitas vezes que nem se aproxima de alguns crentes e de algumas igrejas, que eles já se atropelam e já se enforcam sozinhos. Não precisa da obra do diabo. Eu já disse isso aqui na minha igreja, que tem cristão que é tão enrolado que nem o diabo se aproxima, porque senão ele acaba se enrolando junto e fica preso. Então, a Bíblia está dizendo que quando Jesus fala sobre a perseguição e as lutas que vão acontecer na família, Jesus está falando sobre isso. A mensagem, que seria antagônica à forma de viver e a aceitação das pessoas na família, e acabaria isso causando rupturas. Mas a gente tem que escolher quem nós vamos agradar. Esse é um questionamento importante de Jesus. Jesus também fala para a gente ser prudente como a serpente. Jesus está falando que nós temos que ter sabedoria. E a sabedoria para um servo de Deus, ela está em várias avaliações. Por exemplo, como você diz, como você fala, onde você fala, como você prega, o que você prega, sabe? Há momentos de pregar e há momentos de não pregar, há momentos onde o silêncio e a sua postura e a sua conduta são uma forma melhor de pregação do que necessariamente o seu discurso, entende? Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Tem gente que acha que tem que sair falando de Jesus como um maluco e um lunático em tudo que é lugar, porque todo o tempo é. Mas a gente tem que entender que quando Paulo fala isso para Timóteo, Paulo está falando sobre a necessidade urgente de se pregar o evangelho. Mas a Bíblia não está dizendo para você ser um maluco que entra nos lugares gritando Jesus. Não é assim que funciona, tá? A gente tem tanta mensagem falando de Jesus hoje e nem por isso a gente tem tantas pessoas convertidas. A gente hoje tem um grupo muito grande que cresce muito de pessoas que são simpáticas ao evangelho. Isso é um prejuízo imenso, um prejuízo imenso. Porque tem muita gente simpática a Cristo Jesus, mas que não toma nenhuma decisão ao lado de Cristo, de mudar de vida, de abandonar o seu pecado, de abandonar os seus vícios, de abandonar qualquer coisa que seja concernente à sua natureza humana, que ele sabe muito bem que vai contrária à vontade de Deus. Então as pessoas elas são simpatizantes de Cristo. Tem muita gente na igreja que é simpatizante de Jesus, é convencido sobre a mensagem de Cristo Jesus, de que ele é Deus, de que ele é Salvador e tudo mais, mas não passa por uma transformação genuína. A igreja precisa ser uma pregação verdadeira e genuína de mudança, de arrependimento, de nova criatura, nascendo em Deus uma nova criatura sempre. Então Jesus está falando, olha, sejam sábios como a serpente. A serpente é um animal astuto, entende? Mas a astúcia, Jesus está falando para a gente avaliar a parte boa, não é porque a gente olha para a cobra como se a cobra fosse do capeta. Né? Todo mundo olha para a cobra, mata, né? E é só um animal, tá? A história de Gênesis usa o sentido da cobra como um sentido que a gente chama de histórico mítico, né? Ah, simbolizando ali o diabo, né? Porque o diabo é como uma cobra que quando morde gera toxina, gera mal. Tudo é um símbolo, tá? Não vai achando que toda cobra é diabo, né? Como muita gente tem dificuldade de entender isso. Ah, sonhei com cobra, então é diabo. Ó, para com essas pataquadas, tá? Não é assim que funciona, tá? Na maioria das vezes o diabo no nosso lado não se apresenta como cobra, se apresenta como as coisas mais doces, gentis e amáveis que seduzem o coração. Então a gente tem que tomar cuidado que aquilo ali era um exemplo, uma tipologia, um símbolo no Antigo Testamento, tá bom? Então a gente tem que pegar, Jesus falou sobre a importância da sabedoria, de você ser sábio, saber fazer as boas avaliações, saber discernir os espíritos, sabe? Jesus fazia muito isso. A gente leu, por exemplo, aqui recentemente o texto de Lucas capítulo 7, Jesus, quando foi adorado por Maria, irmã de Lázaro, que derramou perfume nos pés de Jesus e o adorou e chorou aos seus pés e tudo mais, a Bíblia diz que Jesus
sabia o que se passava no coração de Simão. Porque Simão já tinha falado no seu coração, depois você pode ler o texto de Lucas capítulo 7. Ele diz assim, esse homem não é profeta não. Se ele fosse profeta, ele não deixava a mulher que ele não conhece ficar passando a mão no pé dele. Então Jesus aproveita aquela situação que ele estava vivendo naquele momento ali na casa de Simão para dar uma chacoalhada na vida de Simão, falando, Simão, seu coração é tão ruim. Você precisa ter um coração como esse. Né? Então, a gente sabe que Jesus sonda o coração, que Jesus sonda a mente, que Jesus sonda as intenções. E ele está nos dizendo isso, sabe? Tem essa sensibilidade de perceber. Tem gente que às vezes está do seu lado perguntando sobre o evangelho, mas ele não está interessado em saber. Ele quer debochar, ele quer fazer chacota, ele quer rir da sua cara, ele quer te menosprezar. Não é momento de pregar o evangelho. É momento de mostrar o que é ser um servo de Deus. Há momentos que você precisa se calar, há momentos que você precisa pregar. A gente tem que ter essa sabedoria e esse equilíbrio. E entender que o evangelho não é só ficar como um lunático pregando, falando de Jesus, a torta que tem direito e as pessoas não estão nem prestando atenção. Tá? A gente nunca teve tanta mensagem cristã rodando nas mídias sociais como a gente tem tido. E a gente nunca teve tanto cristão dando vergonha e vexame como a gente também tem. Então isso mostra que não é só falar, não é só o discurso. Nosso testemunho, a forma como nós vivemos diante de Jesus é uma das melhores pregações que existe. As pessoas precisam ver a glória de Deus sendo manifesta nos filhos. E infelizmente a igreja está tendo essa dificuldade, né? Mostrar a glória de Deus por meio da sua vida. Então a gente precisa compreender que Jesus está falando sobre a serpente. E a simplicidade, sejam simples, como a pomba, né? A pomba, Jesus pega dois animais que são muito, muito distintos, né? Enquanto a cobra ela é arisca, ela é tudo calculado, ela se coloca num lugar para dar um bote certeiro, ela anda escondida, ela anda no chão, você não vê, não é tudo muito, muito bem calculado, muita astúcia. Você tem a pomba, que parece um animal que, né, que tem uns neurônios a menos, não é? Um animal que pousa do seu lado e parece meio atrapalhado, não é? Então, a gente percebe justamente que Jesus está falando dessa simplicidade. Você joga uma coisa para o pombo vem. Então, Jesus está falando também para você ser essa pessoa simples, essa pessoa que não tem maldades no coração, não carrega nenhum empecilho para estar, não carrega nenhuma questão pessoal, que é simples, vive na simplicidade, com uma consciência tranquila, com uma capacidade de estar em todos os lugares, de se misturar com as pessoas. Você pode ver que pomba está em tudo que é lugar, né? Então tem sempre esse símbolo da pomba, não só como um animal de paz, né? Mas esse animal de tranquilidade, de que não é do tumulto, não é do conflito, não é da confusão. Tem esse símbolo da pomba também muito legal. Também ele fala sobre cautelar aos homens, porque os homens, como o próprio texto, como a gente falou, eles não vão aceitar o evangelho, e não aceitando o evangelho, nós seremos perseguidos. E sim, nós somos muitas vezes perseguidos. Recentemente tem um pastor em São Paulo que foi processado por dizer que mulher nasce mulher, né? Então a gente é perseguido, né? A gente tem uma cultura no nosso mundo de calar o cristianismo a todo tempo. Você não vê, por exemplo, pessoas questionando o Islã, não é? Você não vê pessoas questionando o budismo, você não vê pessoas questionando o espiritismo, não é? Apesar da gente saber que o espiritismo faz sacrifício de animais, mas você não vê a Luísa Mel reclamando disso, né? Que as galinhas estão sendo degoladas para os animais, né? Para as entidades, não é? Você vê o Islã, por exemplo, na África, só você pesquisar aí, mutilando as mulheres, as meninas quando nascem, muitas comunidades islâmicas pegam, arrancam todas as partes genitárias, corta todas as genitárias das meninas para que elas não tenham prazer sexual, porque eles consideram no islamismo que a mulher, em muitas culturas islâmicas, a mulher não pode ter prazer e as meninas são mutiladas quando são crianças, mas você não encontra ninguém no mundo explicando sobre isso, falando sobre isso. Você não vê ninguém falando sobre, por exemplo, mulheres que andam na coleira por serem islâmicas, em muitas comunidades, como lá no Afeganistão. Se você pesquisar aí, você vai ver mulheres andando de coleira, como se fosse um cachorro, como se fosse um animal, mas você não vê ninguém falando sobre isso. Você não vê, por exemplo, as pessoas falando sobre
As meninas indígenas, que a primeira vez que elas menstruam com 10, 11 anos, elas são dadas para os seus maridos, e com 10, 12 anos elas começam a ter relacionamento sexual, e muitas vezes é com essa idade que elas começam a engravidar. Você também não vê ninguém falando sobre isso, mas você vê pessoas brigando com os cristãos que pregam amor, cuidado, reciprocidade, igualdade, liberdade, e como eu já expliquei algumas vezes, o resultado da nossa sociedade, da liberdade que nós temos, a liberdade científica, a liberdade de estudo, a liberdade de consciência que nós temos, só existe no nosso Ocidente porque Lutero quebrou o Estado com a Igreja, rompeu com o laço entre Igreja e Estado. Senão nós estaríamos sendo encabrestados por um único ideal religioso até hoje. Então, o ideal da reforma protestante, como diz o livro de História, Filosofia e Sociologia do McAllister, John McAllister, se você depois quiser comprar, ele mesmo vai dizer que o cristianismo ele é responsável direto até mesmo no surgimento do capitalismo. Então, se a gente tem o livre comércio, se a gente tem a condição de trabalhar e viver sob o princípio do trabalho, tudo isso é resultado direto da influência direta do protestantismo no mundo. Mas as pessoas querem calar o cristianismo de qualquer maneira, né? E os que são socialistas, a maioria deles usam roupa de 10 mil reais, bolsas de 20, celulares de 15, carros de 200 mil reais, né? É o socialismo para todos e o capitalismo para eles, né? Ou, na verdade, uma aristocracia que se disfarça de socialismo, né? Que, na verdade, os países comunistas e socialistas são, na verdade, uma aristocracia. O governo fica na mão de alguns e esses alguns são liderados por um manda-chuva ditador, né? Seja na China, seja na Rússia, seja em Cuba, seja em qualquer lugar, é assim que funciona. Na Rússia mesmo, o Putin toma conta das empresas e dos principais ricos do país. E quem não é a favor dele, some. Então é uma aristocracia. Até porque o governo não arruma dinheiro sem contribuição. Então, na verdade, é uma aristocracia. É o dinheiro na mão de alguns, né? E no Brasil, né, o nosso socialismo, né, é justamente isso, né? É o dinheiro na mão de alguns, enquanto todo mundo divide o que não tem. Mas a Bíblia vai dizer que nós seremos perseguidos, mas nós precisamos ter a paz de saber que quem está cuidando da nossa vida e da propagação do Evangelho a partir de nós é o Espírito Santo. Jesus mesmo vai dizer, não se preocupem com o que vocês haverão de dizer ou falar, porque naquela hora ali quem vai estar com vocês é o Espírito Santo. Creio que isso foi dito aos apóstolos de Cristo Jesus, mas creio também que isso é dito para nós. Amém? Então, Jesus diz que muitas vezes teremos que fugir, teremos que mudar de cidade, porque faz parte, né? Muitos cristãos fogem. Tem um vídeo interessante que rolou uns anos atrás de cristãos fugindo de alguns países, correndo pelas montanhas porque estavam sendo perseguidos. Mas esses vídeos, infelizmente, ninguém assiste. Não é muito divulgado, né? Mas os cristãos sofrem muito no Oriente Médio, na parte oriental da Europa, muita perseguição. Jesus também diz, 24, o discípulo, capítulo 10, verso 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. A palavra Baal Zebu, isso mesmo, Baal Zebu, que seria Deus da casa, né? Tem muita coerência, mas talvez a palavra Beelzebu vem de uma palavra de 2 Reis capítulo 1, quando é chamado uma divindade, é chamada de Beelzebub, e talvez a tradução melhor para isso aí seja Deus, né, ou demônio de mortos, né, de carniças, né, das moscas. Tem essa ideia, né? Zub, eu acho que se eu não estiver enganado, ou Zebu, um negócio assim, era traduzido como lixo, carcaça, carniça, né, essas coisas.
Então, a palavra Beuzebu seria divindade dos mortos, aquele que cuida dos mortos, carniceiro, né? Uma espécie de divindade. E Jesus foi chamado de Beuzebu, né? Como justamente esse espírito maioral que toma conta dos outros demônios. E Jesus, né, está em Marcos capítulo 3, diz que os judeus que fizeram isso blasfemavam contra Deus, né? Dando uma obra que era claramente do Espírito Santo para o inimigo. Isso era muito triste. Mas Jesus está dizendo, olha, se me chamaram de Beuzebu, fazendo as obras de Deus e sendo quem eu sou, sendo Deus encarnado, imagina vocês. Então, não se apavorem com os títulos que serão dados por vocês. Não é? Se chamaram, verso 25, basta o discípulo ser como seu mestre, o seu servo como seu senhor. Se chamaram Beuzebu, o dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Não é? Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. A vida de todo mundo, no fim das contas, será revelado. Todas as obras, nada ficará em oculto. Jesus está dizendo, nem oculto não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz. E o que vos diz ao ouvido, proclamarão dos eirados. Não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai, pois, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. É interessante que perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo dá uma sugestão interpretativa de que no céu, segundo, por exemplo, até mesmo o texto de 1 Coríntios capítulo 15, nós receberemos corpos incorruptíveis para habitar corpo, alma e espírito junto com Jesus na Nova Jerusalém, no paraíso, para todo sempre. E no inferno também, tá bom? Corpo, alma e espírito no inferno. A Bíblia diz em Apocalipse que todos ressuscitarão para serem julgados e enviados para lá, tá bom? Aí se você vai, como que mensura a eternidade, né? Tem gente que acredita que a eternidade é um tempo finito, infinito. Tem gente que, né, considera a eternidade como uma qualidade e não uma questão temporal, porque eternidade não é tempo, né? Então seria o inferno finito, né? Então, não sob o aspecto do tempo, mas da qualidade, da eficiência do sofrimento. Então, tem muitos significados, né? Mas não temais, porque Deus pode fazer perecer no inferno tanto o corpo e alma. Quando Jesus fala sobre inferno, ele usa a palavra Geena, tá? Que tem esse significado justamente de mansão dos mortos, tá bom? Na cultura grega. Isso é legal mostrar para vocês, rapidamente. Eu já expliquei no vídeo lá de Pedro, acho que foi. Acho que foi Pedro que eu expliquei. Acho que foi na carta de Pedro. Mas eu vou explicar de novo aqui para vocês, que vai ficar uma explicação interessante. Antigamente, o povo acreditava que a Terra era isso aqui, ó. Deixa eu pegar um lápis aqui. Tá bom? Aí você tinha uma divisão aqui. Uma divisão aqui. Aí uma divisão aqui. Uma divisão aqui. Uma divisão aqui. Uma divisão aqui. Eles acreditavam que a Terra era isso aí, tá? Vamos para os nomes. Eles acreditavam no céu, tá? Primeiro céu, segundo céu e terceiro céu, seria o nosso. Eu botei uma linha a mais aqui, né? E o terceiro céu, que seria o nosso. Primeiro céu era, né, a morada de Deus. Depois eles acreditavam nessa segunda parte como um lugar dos espíritos. E terceiro céu é onde nós estamos, tá? A Terra. Então aqui nós temos a Terra. Nesses cantos aqui, eles acreditavam que o céu e a terra estavam sendo sustentados por colunas. Isso era chamado
de firmamento. Você já vai ver Salmos falando muito sobre isso, né? E você tinha, então, o submundo. Submundo, você tinha, né, o inferno, você tinha a Geena, você tinha na Geena o Hades, você tinha o Tártaro. O Tártaro é uma visão grega, e você tinha um lugar de descanso e paz aqui, chamado Seio de Abraão, tá? Isso fica evidente na parábola que Jesus traz. Não, eu botei o tio no lugar errado aqui. Na parábola que Jesus traz em Lucas capítulo 16, a parábola de Rico e Lázaro. Era assim que eles acreditavam, tá? Mais ou menos que era o... Você vai ver alguns desenhos diferentes, algumas coisas diferentes, mas era assim que eles acreditavam antigamente que funcionava, tá? Que o Geena era esse submundo, tá? Do qual você era enviado, saía da terra e descia à sepultura. Hades, Hades também muitas vezes é traduzido no Novo Testamento como sepultura, tá? Como túmulo, né? Uma tradução mais ao português para você entender. Então isso geralmente era o significado de Geena, da palavra Geena, inferno, tá bom? A Bíblia traz inferno com duas palavras, a palavra Hades e a palavra Geena. Essa ideia de Geena é uma ideia mais de sofrimento. A Bíblia diz que o seio de Abraão, Jesus acabou com ele na sua morte e ressurreição, tá? Botar aqui numa linha temporal, como se fosse. Nossa, hoje meu nariz está coçando, hein? Jesus morre. A Bíblia diz que ele desce ao Hades. Eu acredito que desceu, tá? Antes que os teólogos de plantão falem, não, mas eu acredito que desceu. Jesus, quando desce, ele prega aos espíritos em prisão, porque Pedro usa o termo querusso para dizer que Jesus desceu ao Hades, e querusso está lá no grego de Pedro, principalmente 2 Pedro, diz que Jesus desce ao Hades e querusso. Querusso é a palavra usada para proclamação, para pregar o evangelho. Então Jesus prega aos espíritos que estavam no Geena, possivelmente para salvá-los, porque para que serve a pregação? Para Jesus chegar lá e falar, morreram, estão no inferno. Não faz sentido. Jesus não é um maluco, um sádico com a eternidade de ninguém. Jesus prega aos espíritos em prisão e recolhe o seio de Abraão, tá bom? Recolhe o seio de Abraão, e quando ele ressuscita, a função de Jesus é levar então, né, esse seio de Abraão para o que a gente hoje conhece como céu, tá bom? Então, isso seria mais ou menos uma definição explicativa aí a respeito de Jesus. Se você tiver dúvida, depois você coloca nos comentários, eu te respondo as suas dúvidas. Jesus diz que somente Deus tem, né, a qualidade de fazer essa separação espiritual, isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Então Jesus está falando, olha, o corpo, não se preocupem, porque aquele que mata o corpo não tem poder algum, tá bom? Eles só estão abreviando o seu destino. Então, nada muda, tá bom? Jesus está falando para os seus discípulos e, ao mesmo tempo, ele está parafraseando o que aconteceria com ele. Não temam aquele que mata o corpo, porque Jesus também morreria em corpo. Perfeito? Isso era o que eles acreditavam ser, na época, o mundo antigo, o mundo espiritual. Essa era uma definição simples, usando o texto de Daniel e algumas compreensões antigas, também de influência grega. A Bíblia, então, diz que Jesus também diz, olha, verso 29, não se vendem 2 pardais por um asse, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem-aventurados vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai, que está em céus. Jesus está falando sobre o fundamento, o princípio, né, cristão da perseverança em viver com Jesus, entendendo que nós temos um valor e uma importância muito grande. Por isso Jesus está falando dos pardais. Jesus fala também isso, tinha falado sobre isso também em Mateus capítulo 6, né, quando Jesus fala sobre
os lírios do campo, os pardais, que não plantam nem colhem, mas o Senhor dá alimento para eles, né, todos os dias. Então, a gente tem que entender que a gente precisa viver pregando o Evangelho e não temer. Jesus está falando, não temam, porque nós estamos aqui como uma passagem para o nosso destino final. Então, não temam, porque essas coisas possivelmente acontecerão, mas não fiquem preocupados, né? O lugar de vocês não é aqui. Jesus também fala, olha, não pensem que vim trazer paz à terra, tá vendo? Vim trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Quando Jesus está citando o termo de espada aqui, né, a gente precisa ter cuidado, né? Porque Jesus não está falando sobre guerras, né? Ah, mas Jesus, o reino de Deus, Jesus não falou que não era justamente de espada, não era um reino de amor, de graça? Como é que ele fala de espada? Porque a mensagem dele causa revolta, tá, no coração das pessoas, e isso acaba trazendo conflito. Mas não é culpa de Jesus, é culpa da mensagem. Ou não é culpa da mensagem, é culpa do coração humano que não se inclina à mensagem, tá bom? E aí Jesus diz, olha, não pensem que eu vim trazer, né, paz à terra, eu vim para trazer espada. Verso 35, eu vim para causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. A gente vê muito isso quando a gente vê pessoas que aceitam o evangelho de Cristo Jesus. Como que a oposição começa de uma forma maior dentro de casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida ou vive para a sua vida, a questão de achar a sua vida é vive para si, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá um galardão de profeta. Quem receber um justo, no caráter de um justo, recebe o galardão de um justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser estes meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Pergunta, pastor, o que é galardão? Não sei, viu? A gente não faz ideia do que seja, traduzindo como algum presente, algum título, algum ofício, alguma ordem social, talvez, que tenha no céu, não é? Porque galardão como pedra preciosa, dinheiro, diamante, isso não faz o menor sentido. A gente não vai ter necessidade desse tipo de coisa no céu, né? Porque se você tivesse moeda física para escambo, isso ia dar confusão na primeira compra e venda, né? Por mais que a gente não esteja mais com a raiz do pecado, né? Mas a questão é justamente essa. Possivelmente acredita-se que essa questão do galardão esteja mais envolvida em alguma questão, como a gente acredita que vai ser muita gente num lugar. O céu é um lugar, não é um estado, apesar da eternidade, como eu falei, ser também uma definição de qualidade de vida, de existência também, tá bom? Porque a eternidade não é mensurável por tempo, ela é atemporal, por isso não tem nem meio nem fim, nem início, mas a gente sabe que vai ser um lugar, e nesse lugar, novo lugar, então a gente acredita que a questão do galardão não é necessariamente presentes, né? E sim, talvez algumas questões que nos façam ter compromissos sociais diferentes em posições e responsabilidades diferentes. Só isso, tá bom? Passou disso a especulação e a gente não faz ideia, tá bom? Se você quiser ir lá descobrir o que é o galardão, não é? Fica à vontade, né? Mas a gente não sabe o que é. São coisas que serão lá, tá bom? A gente não faz ideia do que seja, tá bom? Mas a Bíblia diz que sim, será dado, a Bíblia fala sobre isso e se a Bíblia diz, a gente acredita, se o próprio Jesus falou, a gente acredita que terão essas recompensas, tá bom? Jesus também diz uma frase muito importante que ele diz assim:
Quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de ser o meu discípulo. Cruz é a responsabilidade de todo esse juízo que pode ser trazido à vida do cristão. Lembra que por causa da vontade de Deus, Jesus foi crucificado. E foi por causa da vontade de Deus, da vontade permissiva e não objetiva, né? A mão que segurou o martelo é a mão de Deus. Lembra dessa música? Está errada essa música. Não foi a mão de Deus que segurou o martelo. Deus usou a condenação humana para atingir os seus propósitos. Isso era vontade de Deus? Sim. Isso foi vontade objetiva e ativa de Deus? Não, não foi. Não foi Deus que estava lá pregando Jesus numa cruz. Senão Deus seria responsável pela morte do seu próprio filho. Deus seria mau. Porque se Deus está matando o seu próprio filho, sendo ele inocente, uai, como assim? Então teria uma lacuna esquisita na revelação de Deus. O próprio Deus que manda Jesus para ser o nosso Salvador é o mesmo que prega ele na cruz. Meio complicado, complexo isso. Jesus, ele foi sim crucificado pela vontade permissiva de Deus. Deus usou a história como Deus usa as ações humanas para o cumprimento de seus santos e eternos propósitos. Deus usa a condenação do povo, o ódio dos judeus, o desejo deles de morte, para fazer do seu filho um sacrifício perfeito, tá bom? Isso, claro, tudo parte do princípio da vontade de Deus, mas isso é vontade permissiva e não objetiva. Não era Deus que estava crucificando Jesus. Mas Jesus está dizendo, por causa da vontade de Deus, mesmo que seja permissiva, era desejo de Deus, propósito de Deus, plano de Deus que Jesus morresse numa cruz. Então Jesus está dizendo, eu, por causa da vontade de Deus, carreguei a minha cruz. Qual é a sua cruz? Não sei. Quais as lutas que, por causa da sua fé em Jesus, você vai viver? Não sei. Mas a Bíblia diz que você precisa carregar as suas. Tá? E que essa responsabilidade, esse dever e esse desejo seja tão relevante quanto, né, seja mais relevante, melhor dizendo, do que o seu amor ao pai, à mãe, ao filho e aos propósitos humanos. Tá? Ah, Jesus então está mandando abandonar a família. Não, mas a sua família não pode ser mais importante que Jesus. Sua esposa não pode ser mais importante que Jesus, seus filhos não podem ser mais importantes que Jesus. Ninguém pode ser mais importante que Jesus na sua vida. Se qualquer pessoa toma o lugar de Jesus na sua vida, você transformou qualquer pessoa na idolatria da sua vida. Você abandonou a fé em Cristo Jesus. Entendeu? Os seus filhos precisam ver que a primeira pessoa que recebe honra na sua casa é Jesus. Depois ele. Entendeu? E é interessante que a gente vive muitas vezes botando Jesus, a grosso modo, de uma forma sincera, muitas vezes em últimos planos, né? Mas a honra primeiro tem que ser de Jesus, no que eu faço, na forma como eu vivo, da forma como eu trabalho, na forma como eu me porto, na forma como eu sou esposo, na forma como eu sou esposa, na forma como eu sou pai, na forma como eu sou mãe, na forma como eu sou filho, na forma como eu sou irmão, na forma como eu sou um irmão fraterno de igreja, na forma como eu sou um cidadão. Primeira a honra a Jesus. Por isso que Jesus está dizendo, quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim. Jesus não está dizendo que você não deva ter responsabilidades, amor e gerenciar a fraternidade entre as pessoas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que se você põe pessoas na frente de Jesus, você está cometendo aquilo que nós conhecemos como idolatria. Tá bom? Final do nosso estudo. Se você tiver qualquer dúvida, você escreve nos comentários, mesmo que seja um vídeo, você pode escrever nos comentários que o YouTube me notifica. Chega uma mensagem no meu celular e eu tenho como condição de responder a você as suas dúvidas, tá bom? Semana que vem a gente continua já, né, na nossa live mesmo, ao vivo, né, no capítulo 11. Vou até marcar aqui, ó, com meu lápis. O capítulo 11 será o nosso próximo capítulo a estudar do Evangelho de Mateus, quando Jesus novamente fala sobre a pregação do Evangelho, a pregação das boas novas de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado a sua palavra e o Senhor tem nos ensinado a sermos corajosos, a não temer e a entender que a vida de perseverança,
de amor ao Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar e de assumir as responsabilidades do Evangelho se fazem, ó Deus, importantes para que de fato cumpramos os ideais e os propósitos que o Senhor tem com a nossa história, com a nossa vida, a partir do momento que o Senhor esclareceu a nossa mente e o nosso coração com a verdade de Cristo Jesus. Nos ajude a viver por essa mensagem e a colocar ela sempre em primeiro lugar na nossa vida, porque ela é o fundamento, ó Deus, a mensagem é o propósito, é o plano mais importante para nós, para a nossa existência terrena, para os ideais do Senhor com a nossa história de vida. Que a gente viva para Ti e que a gente possa, com a nossa vida, ter sabedoria, prudência, para sermos proclamadores do Senhor, não só de boca, não só de voz, mas também de testemunho. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Semana que vem, às 19 horas, toda quarta-feira, às 19 horas, a gente está junto. Deus abençoe a sua vida. Você continue aprendendo e estudando a palavra de Deus conosco. Tchau, tchau. Fica com Deus.